Olá a todos, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis. Professor Wilson com vocês. Mais uma sessão de desmanche. É interessante quando a gente faz essa sessão de desmanche, nós vamos aprendendo um pouco mais sobre os componentes eletrônicos, sobre os circuitos. Já devem estar rolando as imagens do desmanche de 2 inaladores ultrassônicos que fiz. O que ficou legal é que posso usar essa situação que caberia na playlist de eletricidade, por exemplo. Não sei se vocês assistiram ou lembram que a maioria dos aparelhos que temos em casa funciona com tensão e corrente contínua, só que ligamos o aparelho na tomada, portanto, com tensão e corrente alternada. O que acontece é que essa tensão alternada é retificada para contínua. Só que em alguns aparelhos nós temos a figura do transformador. Esse transformador reduz a tensão e a corrente alternada antes de chegar ao circuito principal, que nesse caso será retificada para contínua após essa redução da alternada. Esse transformador tem vários formatos, incluindo aqueles que vemos nos postes, que também reduzem a tensão para os patamares que recebemos em nossas casas. Outro efeito interessante nos inaladores e também nos umidificadores de ar é que temos a presença de um circuito piezoelétrico. Alguém lembra da experiência que fizemos com o circuito do relógio que possuía um cristal de quartzo? Em síntese, o efeito piezoelétrico é o surgimento de uma tensão elétrica a partir de um esforço mecânico. Ele ocorre em cristais como os de quartzo, que nós já falamos anteriormente. O efeito piezoelétrico também pode ser o contrário, gerar um deslocamento a partir de uma tensão elétrica ou vibrar a partir de uma tensão elétrica recebida, a partir de uma corrente elétrica recebida. Quando a frequência desse ultrassom ultrapassa os 20 kHz, uma onda ultrassônica é gerada. O ultrassom ele tem inúmeras aplicações importantíssimas na área médica, como a ultrassonografia, por exemplo. Além desse tipo de aplicação nas áreas médicas, no próprio inalador e umidificador, nós temos os cristais que são geradores de frequência nos circuitos digitais. Os tênis que piscam um LED quando você pisa, o responsável é um disco piezoelétrico. Mas o cristal piezoelétrico em umidificadores ele serve para criar altas vibrações na água ou no medicamento e com isto quebra as moléculas de água, gerando pequenas gotículas e aí o paciente necessitado daquele medicamento ou daquela umidificação recebe essas gotículas como se... Olha, eu vi, e é interessante a gente ver esse sistema piezoelétrico, porque desmontando o alto-falante, achei um disco piezoelétrico lá dentro do alto-falante, inclusive. Mas isso é assunto para outra hora. Eu não vou dessoldar nada, mas é interessante que tem botão, tem potenciômetro, tem LED, tem algumas coisas que a gente pode até aproveitar para mais tarde, para experimentos que a gente possa fazer mais tarde. Então, continuem com as imagens aí e até breve.